Olá pessoal, muito bom estar com vocês mais uma vez e hoje vamos falar dos elementos que são mais importantes para que o seu tratamento, você que é paciente, você que é terapeuta, para que o seu tratamento tenha mais chance de dar certo. Então, a primeira de todas, mais importante, é você ter na mão, bem sedimentado esse conhecimento do que você esperar no passo a passo desse tratamento. Como assim? Eu noto que muitas vezes as pessoas jogam no solo uma semente de uma fruta, por exemplo, e esperam que floresça de outra. Então, a gente tem que ter uma ideia muito bem concreta na nossa mente do que esperar mês a mês desse tratamento. Por exemplo, algumas vezes você tem uma história muito difícil do paciente, seja alguém que vem sofrendo há muito tempo, desde a infância, com os traumas infantis, e que aí passa pela adolescência, início da vida adulta, com situações de contexto familiares muito difíceis, com histórico de muitas tentativas de suicídio. Então aí você inicia o tratamento, você procura uma forma de tratamento mais adequada até para aquele caso. Aí você procura, por exemplo, um terapeuta que seja do modelo DBT, que nesses casos que tem múltiplas tentativas de suicídio são mais bem indicados, mas aí você tem uma expectativa sobre o tratamento que foge da realidade, ou seja, você quer encontrar uma solução muito imediata para aquilo ali. Então, nem um terapeuta pode chegar para o paciente e dizer que ele vai ficar bom logo de tudo, do dia para a noite, e nem também o paciente pode entender que isso aí vai ser uma coisa factível, porque não vai ter frustração. E eu já vi, por exemplo, pessoas com uma semana de tratamento ligar para o terapeuta exigindo uma solução para todos os problemas, porque precisava e etc. Então, é muito importante que se clarifique isso, porque quando você entende o que você vai esperar no mês seguinte do tratamento, com 2 meses, com 3 meses, quais são as habilidades que com tantos meses você espera tê-las, quais os recursos que vão sendo adicionados a isso tudo. Então, a tendência é você ter uma evolução pouco a pouco mais favorável, e isso você vai se animando no tratamento, tanto você paciente como você terapeuta vão se animando com aquilo ali, com aquela evolução, e a tendência é as coisas começarem a dar certo. Então, outra coisa que também é fundamental nesse tratamento é que a gente sabe, pelas pesquisas que fazem um estudo longitudinal, ou seja, acompanham as pessoas que sofrem com borderline durante décadas, mostram que a tendência, repare bem, não quer dizer que são todos os casos, mas uma tendência meio que natural é que com o passar do tempo haja uma melhora, de modo que com, quarta, quinta décadas de vida, a tendência é o indivíduo não mais preencher critérios para o diagnóstico. A gente já viu em outro vídeo que se intitula Critérios do Diagnóstico, que a gente tem uma lista com 9 sintomas principais e precisamos de 5 para fechar o diagnóstico pelo modelo atual do DSM-5. Então, a tendência natural é que com o tempo, embora ainda haja algum sofrimento, mas você sequer preenche esses critérios. Então, a tendência é de haver uma evolução mais favorável para, ao menos, a maioria dos casos. E isso termina ajudando a você ter mais esperança de dias melhores. A gente sabe que uma das condições muito frequentemente associada ao borderline são os episódios depressivos. E a gente sabe que na depressão, o desfecho muito ruim da depressão está associado a um sintoma que é a desesperança. Então, quanto mais desesperança, pior o quadro da depressão. E nesses casos que estão associados como comorbidade ao transtorno da personalidade borderline, a evolução fica pior. Então, quando a gente tem esperança, mas não é esperança praticamente sem raciocínio, mas uma esperança assestada pelos estudos científicos que mostram que a evolução é uma tendência de haver a melhora. Então, de posse dessa esperança, que deve ser dessa maneira, racional, mas que deve existir, junto com o entendimento do que se deve esperar em cada momento do tratamento, usando todos os recursos técnicos, mas também
e principalmente até dos recursos de validação. Validação é você tentar entender o que na pessoa tem de válido daquelas emoções que são conturbadas, né? E aí eu abro um parênteses para explicar isso. Algumas pessoas acham que validar é você dizer para a pessoa que tudo o que acontece na vida dela, mesmo os comportamentos muito ruins, está ok. Não é isso. Validar é dizer que mesmo quando o comportamento é ruim, por trás daquilo ali tem uma emoção negativa que deve ser compreendida, não simplesmente julgada. Mas quando você começa a validar bem a pessoa que está sofrendo, ao mesmo tempo dando esperança e colocando passo a passo de como é que vai ser esse tratamento, e havendo também a boa vontade, o entendimento até de ambas as partes de como isso vai acontecer, para não criar-se uma expectativa anormal de como vai ser essa evolução, tudo converge para que haja uma melhora do caso, uma melhora da situação como um todo. Então, a ciência, a médica, uma boa dose de humanismo, seguramente vai dar não só esperança, mas vai dar uma sensação muito forte, muito intensa de que as coisas um dia vão acontecer de forma completamente diferente do que tem acontecido até então, e você vai ter finalmente, como diz a Marsha Linehan, uma vida que vale a pena ser vivida. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com um amigo que você vê que de repente precisa dessa mensagem, com o teu terapeuta. E não se esquece também, se você não é inscrito no canal, de dar um clique lá, se inscrever no canal para ajudar para que essas informações cheguem a mais e mais pessoas no Brasil inteiro e engrossando essa corrente com força, com positividade, para que a gente possa ver dias melhores para tantos pacientes, tantos familiares, e ajudando também no tratamento, no trabalho de tantos terapeutas aí no Brasil que se colocam na situação de atender aos pacientes que sofrem com desregulação emocional, tá bom? Então, um beijo grande para todos vocês e a gente se vê por aí.